espero que vocês estejam bem. Estamos começando agora mais um videocast sem contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho. Toda semana a gente está aqui compartilhando com você informações para que você tenha mais qualidade de vida, cuide mais da sua saúde e viva melhor. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre problemas ortopédicos nas crianças, como identificar, como tratar corretamente, tá bom? Então, principalmente se você tem aí criança em casa ou adolescente também, hoje a gente vai falar sobre os principais problemas ortopédicos, tá bom? Você, por exemplo, já conferiu aí a mochila, o peso da mochila do seu filho, da sua filha? Da mochila que ele leva todos os dias para a escola, muitas vezes nas costas, às vezes tem um peso ali a mais, as consequências disso. Olha, vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui, viu? Também, um outro ponto que a gente vai conversar é a questão do calçado. Será que o calçado que o meu filho usa para a escola é o mesmo que ele deve usar para a prática de esportes? Você já pensou sobre isso? Ainda não? Então aguarda até o fim desse episódio para você ter essas informações, tá bom? E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso videocast 2 profissionais da área de saúde que vão nos ajudar a ter mais informações sobre esses aspectos, tá bom? Aqui conosco, Dr. Pedro Freitas, ortopedista pediátrico. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Muito obrigado, Linda. Obrigado pro pessoal da Unimed também pelo convite. E é muito bom estar aqui com o Thalita para discutir sobre esse assunto que é muito importante mesmo. Com certeza. E aqui conosco também a fisioterapeuta Thalita Medeiros. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada e prazer em conhecê-la, Linda, pessoalmente. E também estar aqui com o Dr. Pedro Freitas. Sempre um prazer estar com a Unimed. Gente, antes da gente começar a entrar nesse contexto do episódio de hoje, do tema, vocês estão na rede social, compartilham informações na rede social, como é que é aí? Sim, desculpa adiantar, mas eu tô no Instagram, tenho um @ortopedjp, que eu tento ali, às vezes, passar uma informação dos problemas ortopédicos em crianças mesmo, de maneira um pouco mais acessível também para os pais, pacientes. @ortopedjp. Ortopedjp. Isso Olha mesmo. aí, quiser encontrar o Dr. Pedro, ele compartilha sempre conteúdo. E Thalita, gosta também de compartilhar conteúdo? Também hoje, com os dias tecnológicos, estamos nas redes sociais, no meu Instagram é @fisiotalitamedeiros. @fisiotalitamedeiros. Thalita Medeiros. Muito bem, legal, né? A rede social para a gente usar da melhor forma possível com essas informações. Falando em rede social, avisar que nós estamos aqui no YouTube. Se você ainda não está inscrito, olha, inscreva-se no nosso canal. Por que é importante você estar inscrito? Por 2 motivos. Primeiro, para você receber uma notificação sempre que a gente compartilhar conteúdo novo. Episódio novo, você recebe a notificação. Segundo, para que esse conteúdo ele seja relevante, que ele chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam cuidar da sua saúde, tá bom? Combinado? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Lembrando que, além do YouTube, a gente está no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação, e também estamos na plataforma do Spotify. No Instagram você encontra a gente no @Unimed João Pessoa. Lá a gente sempre coloca alguns momentos dos episódios para que você tenha um gostinho do que encontrar aqui no nosso videocast, tá bom? Bem, eu ouvi o seu sotaque, Dr. Pedro. Não é da Paraíba. Pois é, eu não sei, na conversa aqui a gente vai perceber que eu nem tenho tanto sotaque assim, mas eu vim do Mato Grosso do Sul. Mas Grosso do Eu Sul. sou do interior do Mato Grosso do Sul, em Corumbá, na fronteira ali com a Bolívia, bem no meio do Pantanal. Olha aí! Mas mora aqui há quanto tempo? já vai fazer 9 anos que eu moro aqui, então mas assim, mais chance de perder esse sotaque, acho que já Não passou tem, um né? pouquinho. Mas tá aqui há 9 anos, então é paraibano já. Praticamente. Tem uma filha que é pessoense já, então eu me considero aí paraibano já. Eu me formei lá no Mato Grosso do Sul mesmo, em Campo Grande, fiz medicina lá. Vim para João Pessoa, fiz a especialização em ortopedia aqui mesmo, no Hospital de Trauma. E depois fiz ortopedia pediátrica no Pequeno Príncipe, em Curitiba. E desde da metade de 2021 já voltei para cá e
tô aqui na cidade. Até hoje. Isso. Thalita é paraibana. Sou paraibana. Pelo aqui sotaque, eu mesmo. já me identifiquei aqui, da terra. Pessoense. Pessoense. Isso. Certo, muito É, bem. Então, Também sou daqui, de João Pessoa, né? Me formei aqui mesmo na Sim. Universidade Federal da Paraíba. aham. Me especializei em neurologia e depois logo fiz a especialização em fisioterapia pediátrica e neonatal. E também tenho uns cursos Bobat, PediaSuite, tudo isso nessa área de infantil. Infantil. Muito bem. Então vamos lá. Começar a nossa conversa falando sobre os primeiros cuidados, tá bem? Doutor Pedro, a gente pode afirmar que os cuidados preventivos com a saúde óssea das crianças começam antes mesmo delas nascerem. Eu lhe pergunto, que alimentos a gestante deve ingerir, deve consumir, para justamente ajudar nessa formação óssea do bebê? Exatamente, ainda assim, os cuidados mesmo, as manifestações de algumas doenças ortopédicas, elas já vêm, são algumas alterações congênitas, então, malformações congênitas que vão se manifestar ali na criança, e todo esse cuidado já vem ali desde da concepção, né? Desde que a criança começa a ser desenvolvida no útero da mãe. Então, assim, eu vou entrar um pouquinho mais na parte da área do obstetra, mesmo ginecologista, que faz essas orientações com a mãe, mas algumas doenças que podem ser preveníveis, a espinha bífida, no caso, a mielomeningocele, podem ser prevenidas, por exemplo, pelo ácido fólico, que é uma vitamina que as mães já tomam ali desde antes de pensar em engravidar. Certo. Então, assim, ela já tem que estar se preparando para evitar esses problemas que a espinha bífida, no caso, é um defeito do fechamento da coluna vertebral e que, com o tempo, vai causando essas manifestações ortopédicas também. As vitaminas na gestação, que a mãe vai tomando também, todas essas... Ela tem que estar sempre bem acompanhada, justamente porque tem algumas alterações que a gente observa nos ultrassons que a mãe vai fazendo a cada trimestre da gestação. Então, a gente precisa mesmo ter esse acompanhamento e essas orientações. É muito comum chegar o paciente, a mãe mesmo. É uma das poucas vezes que a gente atende não crianças, atende o adulto. Que são as mães que descobriram no ultrassom que o filho tem um pé torto congênito, no caso. E aí a gente pode fazer essa orientação já de como é que vai ser quando a criança nascer, mas são coisas que a gente já tem que tomar cuidado desde do desenvolvimento da criança. Tá, e aí eu lhe pergunto, assim que nasce, é importante que o pediatra, por exemplo, avalie a saúde do bebê como um todo. E aí, nesse momento também, é possível identificar algum sinal de problema ortopédico? E quais seriam esses problemas mais comuns nessa fase? Isso, com certeza. O neném nasceu, o pediatra faz um exame completo, faz a avaliação toda da criança. Alguma das manifestações que às vezes não são notadas nos ultrassons, que, como eu falei, o pé Sim. torto congênito já é identificado ali no primeiro momento, no berçário mesmo, ainda a criança vai examinando, consegue o pediatra identificar o pé torto congênito. Algumas manobras, que é o Barlow e Ortolani, que são manobras de avaliação do quadril da criança, consegue identificar uma displasia do desenvolvimento do quadril logo cedo, porque o diagnóstico precoce é fundamental para a gente também fazer o tratamento. Então, os pediatras são fundamentais nessa identificação de Sim. problemas precoces na maternidade mesmo ainda. Então, eles precisam estar ali e é uma ponte direta, né? O pediatra examinou, identificou, avaliou, já encaminha para o ortopedista e aí, junto em alguns casos, com a fisioterapia, a gente já pode logo iniciar o processo do tratamento em alguns casos. E aí eu quero passar a bola para a Thalita para justamente saber como é que é feito esse trabalho, né? Como é que a fisioterapia atua na identificação desses problemas ortopédicos nessa fase? Então, o que acontece? Normalmente, o ortopedista indica para o fisioterapeuta, e aí, quando a criança chega na anamnese, a gente também avalia, também faz essas manobras para avaliar, e juntamente com a equipe médica, traçamos objetivos a médio e curto prazo, porque essa criança vai crescer, vai se desenvolver, e quanto mais cedo começar, melhor.
estimulação precoce é essencial, porque cada parte, cada comorbidade exige um tratamento específico. Por exemplo, pé torto congênito. Sim. É uma órtese que coloca, é estímulo de marcha, displasia de quadril, tem a questão do sentar, do engatinhar, todas as etapas vão ser acompanhadas. E normalmente a gente acompanha o bebê até a infância, que a gente vê que pode dar alta para a criança, se ela está correndo, se ela está pulando corretamente. Entendi. Ô, doutor Pedro, além da avaliação médica, né? Quais são as orientações para os pais durante essa rotina com os bebês, por exemplo, para que identifiquem algum problema nas articulações, nos membros das crianças? Pronto. Eu costumo dizer assim que quando perguntar quando é que é hora de levar o bebê ou a criança para o ortopedista. É quando tem dúvida. Se o pai tá ali, vai trocar uma fralda, tem alguma dificuldade de abrir a perninha, por exemplo, ficou na dúvida, é o momento de levar para o ortopedista para ser avaliado. As alterações ortopédicas, muitas vezes, nessa fase inicial, no bebezinho mesmo, passam despercebidos. E, às vezes, mesmo que o pediatra tenha feito uma avaliação muito, muito bem, às vezes vai se manifestar alguma alteração no quadril um pouco mais para frente. Então, os pais, teve alguma dúvida, eu prefiro que o pai, que seja alguma coisa que não realmente precise de tratamento e que ele vá, leve, a gente avalie, do que fique naquela dúvida na cabeça e vai levar a criança muito para frente, leva lá quando já está andando, entendeu? Que são problemas que a gente poderia ter tratado no início. Então, assim, teve uma dúvida, tá vendo a criança mancando, tá tendo uma dúvida no pezinho na criança que está andando ali, ficou na dúvida, é melhor levar para o especialista. E eu acho que, só voltando um pouquinho também do que Thalita disse, de maneira geral, a ortopedia não convive muito com a fisioterapia. Mas na pediátrica, especificamente, a gente precisa desse apoio multidisciplinar que a gente diz. A criança ali não é um adulto em miniatura, a gente costuma dizer, né? A criança, ela está em desenvolvimento, tem todo a formação, os estímulos dependem muito também, a criança depende muito de estímulos para se desenvolver. Então, a fisioterapia é fundamental em muitas patologias ortopédicas. E não só patologias, em algumas coisas do desenvolvimento fisiológico da criança, que é o desenvolvimento normal da criança, a gente às vezes precisa de um fisioterapeuta para ter esse estímulo, ter esse apoio na marcha, na criança que está começando a andar. Então, acho que isso é muito importante frisar. Eu acho importante também falar sobre o tônus. Se você vê que seu bebê está um pouco flácido, ou então você está tentando dobrar a perna, tem uma rigidez muscular, alguma tônus, que a gente fala, que é o estado de contração natural do músculo, né? Então, encaminhar para o ortopedista. Ô, Thalita, me conta uma coisa. Quando a criança começa a dar os primeiros passos, né? Sim. O que é que os pais eles devem ficar atentos e observar para descartar, né, qualquer problema de mobilidade? Eu acho assim, quando a criança, você primeiro tem que avaliar. A criança chora ao andar, sente você vê que ela sente dor, ela manca ao andar. Déficit de equilíbrio é normal. Assim que quando está começando a aprender, é normal a criança cair, mas a criança cai demais. Você vê que a criança ela tá com o pé para fora demais ou para dentro demais. Tem criança que só pisa com a gente chama popularmente de peito do pé, né? Não pisa todo, né? A ponta do pé. Aquilo A também gente chama pé equino, né? pé equino. Isso, Aquilo popularmente. também é algo normal ou é algo que requer o cuidado de ir no especialista? É interessante ir para o especialista, porque pode ser uma causa normal, mas pode estar atrelada às outras repercussões, como, por exemplo, o autismo, e entre outras repercussões. Não é só o autismo, porque hoje em dia se subentende que a criança andando na ponta do pé é autista. Não é. É um conjunto de coisas, de comorbidades que você vai ver ali no transtorno do autismo, que vai diagnosticar como sendo autista, né? Entendi. Criança. Mas tem outras questões também. Isso. Tá, então... Desculpa, mas assim, levando em consideração essa da ponta do pé, é justamente isso. Às vezes,
a criança está começando a andar. Então, às vezes, é só uma questão de costume, digamos, que ela tem, e que não necessariamente é patológico, não é uma doença. E aí você avalia. Eu percebo muito, assim, quando a gente vai avaliar essas crianças, que eu falo, olha, mas avaliando aqui, eu vejo que é uma coisa um pouco mais do desenvolvimento mesmo, e eu tranquilizo para os pais. Em alguns casos, falo, ó, aparentemente ele não tem nada de autismo. A gente sente um alívio dos pais, porque eles levam justamente pensando nisso, ó. Ele tá andando na ponta dos pés, o primeiro pensamento, às vezes, dos pais é associar com o autismo. E não é necessariamente uma associação muito tão direta assim. Pode ter andando na ponta dos pés e não ser relacionado ao autismo. E outra coisa importante também é que as crianças, ela tem os marcos do desenvolvimento dela. Então, acho que assim, o pediatra que acompanha mesmo vai falando ali, ó, a criança está engatinhando, tem o tempo certo para engatinhar, o tempo certo para começar a andar. Então, se os pais observam mesmo que não está desenvolvendo no tempo esperado, isso também leva a buscar um atendimento mais especializado. Muitas vezes acontece de comparar. Ah, o irmão dele andou um pouco mais cedo. Será que ele está errado também? Isso é assim que eu penso. Ficou na dúvida, leva para a gente avaliar e quanto antes é melhor. É melhor para a gente poder diagnosticar alguma coisa. Ainda nessa fase aí do primeiro ano de vida, né? Os pais podem, de repente, estimular essa mobilidade das crianças. Por exemplo, tem muitos pais que utilizam o andador, né? Para tentar ali auxiliar. Mas aí eu pergunto a vocês, esse tipo de equipamento, ele ajuda, atrapalha, mais ajuda ou mais atrapalha? Qual a avaliação de vocês? Tem o Anda Já, né? Que é aquele que a gente coloca a criança dentro. Sim, certo. Esse não é recomendável. Tá. Aquele que tem... É tipo um banco... Não é banquinho, né, tipo gente? É tipo que ele se apoia... Suportezinho né? que Um fica suporte, ele se apoiado. apoia e fica rastejando. Isso. Até um tempo atrás, acho que até era um pouquinho polêmica, mas hoje acho que talvez é um pouco mais consenso mesmo de que esse tipo de andador não é indicado, não é adequado. Porque a gente pensa que está estimulando a criança a ficar na posição, mas na verdade a gente está atrapalhando em alguns casos até, porque está deixando de desenvolver justamente os músculos que são necessários para ele começar a andar. Isso, reações de equilíbrio. A criança não aprende a ir para frente, porque é totalmente diferente a dinâmica do andador. Como é que a criança vai para trás? Não vai para trás. E tudo isso é gerado quando a criança ela fica independente. Então, esse andador é totalmente desconselhável. Fora o problema de quadril. Se ficar muito em cima, a criança fica na ponta do pé. E aí, fica com a ponta do pé, porque andou se acostumou com aquilo, né? Se acostumou com aquilo. E aí, não estava também na fase certa para ficar em pé. E colocou antes do tempo. Problemas no quadril. Sim, então até isso. Até o tempo de estimular... tem o tempo certo, digamos assim. Não adianta estimular muito cedo também, que acaba gerando algumas complicações, digamos assim. E qual seria a forma correta dos pais estimularem aí essas primeiras passadas dos bebês? Pronto, aquele andador que vai empurrando é o ideal. Que eu não coloco em cima, mas eu vou empurrando, entendeu? Quando os pais também pegam na mão para estimular, não esticar demais o braço da criança, porque pode até ter uma lesão do plexo braquial. Então, respeitar, né, a altura da criança. E aí você pode, na parede, ela ir andando, marcha lateral, estimular. Passar de um móvel para o outro, de uma cadeira para outra. Tem vários exercícios. E aí o fisioterapeuta também pode acompanhar a mãe nesse estímulo, né? Ajudar, né? Isso, algumas crianças que às vezes estão demorando, atrasando, então a gente encaminha também para o fisioterapeuta justamente para ter esses estímulos, que às vezes não conseguem em casa. A gente passou recentemente por esse período de pandemia. Então, crianças que a gente observa mesmo, crianças que não tiveram estímulo adequado, demoraram para começar a andar, mas não necessariamente porque tinha uma patologia, que tinha uma doença ali, porque não tinha esses estímulos adequados. Como Thalita disse, puxar pelo braço ali na hora tem que tomar cuidado, o risco é de
de luxar, ter luxação Sim. da cabeça do rádio, é uma coisa que acontece muito. Então, todos esses cuidados, além dos pais estimularem em casa, quando tem acompanhamento da fisioterapia, da terapia ocupacional ali, pode ajudar a criança a se estimular e com o tempo ela vai desenvolvendo sozinha, entendeu? Entendi. Vai tendo desenvolvimento. Qual seria a idade ali recomendada para começar esses estímulos? A criança ela vai começar a ficar em pé com apoio, andando segurando, e geralmente a partir dos 9 meses, entendeu? Então é uma época que ele começa por si só, a criança já vai estimulando, engatinhando, fica em pé e começa a ir se deslocando, né? Então, assim, geralmente nessa idade que a gente estimula, só que tem uma sequência, né? isso, uma sequência do que fazer, entendeu? Não é pular etapas. Então, a gente não pode, bebezinho que tá ali com 4, 5 meses, querer deixar em pé. É bonitinho, ele às vezes Fica dá tão alguns bonitinho. passinhos, mas às vezes esses passinhos, às vezes não, esses passinhos muitas vezes são reflexos da criança e não necessariamente que ele tá querendo andar, entendeu? Então, às vezes, alguns pais confundem isso. E querem estimular um pouco antes do tempo. Isso também acaba prejudicando. Entendi. Doutor Pedro, quais são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento de problemas ortopédicos, né, nessa fase, na infância e adolescência, né? Eu dei até alguns exemplos no comecinho do nosso videocast, falando da questão da mochila pesada, às vezes o tênis, que o mesmo tênis que usa para ir para a escola é o mesmo que a criança acaba fazendo atividade física, o esporte, enfim. Mas eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. Isso, com certeza, assim, como a gente falou, né? A criança, ela tá todo o tempo desenvolvendo, tá crescendo, então é uma coisa que vai aos poucos, se você fizer alguma coisa de tentar atrapalhar esse desenvolvimento dela, pode ser prejudicial lá na frente. Então, a Sim. gente, quando trata essa parte de ortopedia pediátrica, a gente está sempre pensando no longo prazo, certo? Então, assim, o que a gente pode... Sempre os pais querem, quando o bebezinho está muito pequeno, usar sapato, usar algum calçado, mas às vezes o mais indicado talvez seria deixar a criança descalço o máximo de tempo possível. Deixar ela descalço acaba desenvolvendo o arco do pé, né? Que é uma das queixas mais frequentes na idade ali com 2 anos. Os pais chegam, o pezinho dele tá plano, tá chato. E muitas vezes Que é pé chato. o pé chato é aquele pezinho que não tem o cavo do pé, Que não tem a certo? curvatura do Que pé. não tem a curvatura do pé. Tá. E muitas vezes é do desenvolvimento. Tem o tempo mesmo para desenvolver. E aí, às vezes, os pais querem isso. Tem um sapato que eu posso fazer que fique o pezinho dele na posição, mas a maioria das vezes é isso. Falta o estímulo de deixar a criança andar descalço, tocar em texturas, porque o pé ali ele vai ter a musculatura, mas tem também algumas células do sistema nervoso que vão estimulando o equilíbrio, vão estimulando a criança, e com o tempo esse pé se forma, a curvatura se forma normalmente. Entendi. Então, o tipo de calçado que vai usar, com o tempo, tem que ser um calçado um pouco mais... não pode estar apertando os dedinhos, certo? O solado tem que ser um solado que dê uma firmeza para a criança E nem andar. muito folgado, né? Isso, Porque exatamente. às vezes o pai compra muito a mais que a Para criança não tá perder. crescendo. Mas acaba tendo prejuízo com a saúde da criança. Exatamente, né, gente? exatamente. Isso aí a gente não tem. Realmente acontece. Comprou muito grande, mas se a criança ficar com o pé ali muito instável, que a gente fala, ele acaba tendo tropeço. Aí o pai que chegou reclamando do pezinho plano reclama que a criança está caindo muito, mas às vezes é um calçado não adequado, entendeu? Isso. Então acho que isso são uma das coisas importantes nessa fase da marcha, né? Entendi. Thalita, Oi. vamos falar sobre celular e computador, que aí a gente chega numa fase maiorzinha, Sim. não das crianças, bebês, mas Nas etapas. dos adolescentes, né? Algumas crianças e pré-adolescentes, adolescentes, ficam muito tempo em frente a telas, né? Celular, e aí vamos lá, usando o celular assim, né? Nessa posição, às vezes assim. Aí na tela do computador, às vezes, né?
uma coisa assim. Estou ilustrando aqui porque são coisas que acontecem, não é? É verdade. E aí eu lhe pergunto, quais são as orientações para manter uma postura adequada no uso desses, né, eletrônicos e também para evitar problemas, né? O que é que você sugere? Primeiramente, esse é um problema não só de crianças e adolescentes, mas de adultos também, tá? Atenção, você Muitos papai, adultos lá. com cervicalgia, tendinite de Dieckmann, devido ao uso excessivo do Olha aí, celular. tá vendo? Primeira recomendação é ter cuidado com o uso excessivo do celular. Não só para a questão postural, mas também de ansiedade, gerar depressão. Sim. A questão postural, a primeira coisa que eu falo, não só em relação ao celular, mas também em cadeira, quando a criança assiste a aula, ela encontra a posição mais confortável e às vezes senta no sacro. Então, a primeira orientação é sentar, você coloca a mãozinha aqui, embaixo. Da cadeira. Isso, pode colocar a mãozinha aqui. E aí você vai ver a tuberosidade isquiática. Pode colocar. Que é tuberosidade, como é? Você vai sentir uma pontinha óssea aí, Aqui. quando colocar a tua Peraí, deixa eu mão por colocar. debaixo do glúteo. Isso, Assim, tô sentindo. Quando você deixa ela bem centralizada, você já ajeita a tua postura, olha só. Aqui, Então, essa é a primeira orientação que eu dou para os adolescentes. certo. Segundo, a menina, quando está na adolescência, tem um crescimento dos seios. E, às vezes, junto com o celular, faz aquela postura Querendo tímida, né? Esconder. Querendo esconder. Então, ser educada também pelos pais a colocar os ombros para fora, entendeu? Uma boa postura. E levar o celular na altura de onde você está escrevendo, digitando. É até o computador, a mesa, a altura do computador tem que estar em relação aos seus olhos. Escritório, tudo, aqui falando para os adultos. Se a gente deixa o computador mais em cima ou mais embaixo, isso é prejudicial demais. E às vezes é isso que causa uma cervicalgia. Mas isso tudo é importante, essa postura, porque lá na frente a criança vai sentir. Está chegando gente cada vez mais jovem com dor. Adolescentes com dor na coluna. Como pode? E aí chega a escoliose também, devido a má postura, devido ao carregar a mochila só de um lado. E às vezes o adolescente, a criança não se atenta a isso. Então, os pais estão ali com um papel importante. Falar, filho, usa dos dois lados, né? Vai fazer mal para sua coluna, entendeu? Usa o celular, diminui. Ou então deixa na altura dos olhos. Tudo isso vai fazer com que a saúde da sua criança e adolescente no futuro seja bem melhor. Isso, e o problema das telas, você começou falando que são dos adolescentes, mas até crianças menores já estão, né? Ficam ali. A Organização Mundial de Saúde recomenda até os 2 anos nada, mas a gente vê criança, bebês, porque os pais às vezes a criança de 1 ano já sabe exatamente, teclar já aqui, nascem antes de falar, já deslizando ali a tela do celular. Então, assim, e é um problema muito grande, não só por essa questão de postura. Realmente, a gente tem visto muito adolescente chegando com dor lombar, dor na cervical. Então, assim, é uma coisa que tem sido cada vez mais comum, que a gente não esperava nessa faixa etária. E o aumento desse tempo de tela também acaba reduzindo o tempo de atividade física, né? E crianças, adolescentes precisam de movimento para se desenvolver. Então, fica muito tempo na tela, acaba não indo para fazer atividade e aí acaba somando, né? Além de muito tempo na tela, esse sedentarismo acaba causando essas dores também. Então, são problemas que a gente esperaria para uma faixa etária maior e acaba vendo nos adolescentes. Pico, né, de desenvolvimento da massa óssea. Tudo isso gera uma osteoporose futura. Então é tudo assim, a gente pensa lá na frente, a gente está tratando a criança, mas pensando no futuro dela, né? Entendi. Porque se a gente não tem esses cuidados assim nessa faixa etária, as coisas vão aparecer lá na frente também. Bom, entrando aqui no nosso quadro Mente Ativa, quadro em que a gente conversa sobre bem-estar, sobre atividades para além do trabalho, tudo mais. Bom, eu vou começar pela Thalita, que eu soube que gosta de viajar, de caminhar, de observar paisagens, também curtir uma praia. Com certeza. Me conte eu quero saber se você consegue manter essas atividades de caminhar, ir à praia regularmente, com a sua rotina, como é que tá? Um pouco complicado agora, mas é onde
Eu realmente descanso, desopilo justamente dessa rotina. E é necessário, né? Uhum. A caminhada e a corrida, eu comecei esse ano. Ah, olha aí. E aí eu tô tentando também me habituar, porque Sim. não é fácil a gente começar uma atividade física. Se manter, Se manter na atividade física não é fácil. né? E aí, quando eu trabalho junto com outros fisioterapeutas, a gente tenta se estimular e tudo, Bom. através de É importante, aplicativos Olha e aí, tudo, que competições É. de atividade física, Uhum. que é importante, né? É, E também viajar, desopilar, gente, curtam, aproveitem a vida é uma só. é verdade. Se Você- movimente, o você movimento falou- é saúde, né? Com Movimento certeza. Você é falou em saúde. viagem. Qual o seu tipo de viagem aí preferido? Minha viagem preferida Qual tipo, assim? uma viagem com muita diversão, muitos passeios, uma praia sempre é bom, uma vitamina D. Eu gosto de Vitamina D organizar. que é bom para os ossos, Gosto das de organizar crianças. tudinho ali, todo o roteiro da viagem. Com certeza. Ah, é? Gosta. Fazer o cronograma. Gosto, ainda tal levo dia. pessoas comigo. Eita. E qual o destino que você quer muito conhecer? Que você não conhece, mas que tá ali na sua listinha. Rapaz, meus pais foram recentemente para a Europa. Aham. E eu fiquei com vontade. É. É bom, né? Eu fiquei com vontade. E eles foram para Portugal, Espanha, Paris e Londres. Eu disse, eu queria fazer esse tour, mas É. minha agenda não tá deixando. Sim. Talvez ano que venha ou não. E qual o destino que você já foi, conheceu e que você diz assim, olha, esse destino é inesquecível? Aqui no Brasil mesmo, Gramado. Gramado. Gostei demais. Legal. Ah. Tem um parque lá, Aquamotion, muito legal. Porque assim, lá é muito frio. Aham. E esse parque é de águas termais. Gente, tudo frio e eu bem quentinha. Uma hidromassagem, só relaxando com chocolate quente. Olha o que apareceu aqui. Isso foi onde, Thalita? Esse daí, se eu não me engano, foi Maragogi. Maragogi. Isso. Olha que Muito bom. o mar lá é tão bonito. Ai, linda, a paisagem ficou linda essa foto. Eu amo o Nordeste, viu, gente? Amo o bom. Nordeste. Com certeza, tem muitos lugares para conhecer aqui perto, né? Você falou Gramado, mas tá aqui, Ah, com excelente. certeza, praia. Essa viagem que você fez foi quando? Foi no início do ano. Foi no início do ano. Fui com minha família. Você é do tipo que curte aí, assim que volta já programa próximo? Às vezes. É. Depende do tempo, né, minha gente? Não, claro. Mas eu sempre gosto de programar a Né? próxima. Pelo menos sonhar. Ai, quem sabe ano que vem eu quero fazer tal coisa, Ou assim. então peço pros amigos, ó, se tiver uma viagem aí, me inclua. Legal. Muito bem. Se Gostei for da viagens foto. rápidas, né, dá pra gente fazer no Sim. final de É, semana. verdade, verdade. Vou passar a bola agora para Dr. Pedro, que gosta de jogar xadrez e cultivar bonsai. Pois é, devia estar ali tá aí falando uns hobbies mais agitados, assim. Nossa! Eu acho que o meu ficou mais, um pouquinho mais em casa, assim, um pouquinho mais caseiro. Vamos começar pelo xadrez? Como é que o senhor desenvolveu aí esse hábito de jogar xadrez? Acho que o xadrez, desde da escola mesmo, a gente já... Eu sou o mais velho de 4 irmãos. Certo. Então a gente sempre foi estimulado pelos nossos pais a fazer, a treinar o xadrez. E era muito legal, assim, porque é uma coisa que você não precisa de muito. Você tem ali o tabuleiro, tem um colega para jogar, é uma coisa que você consegue. E eu sempre tive muita paciência. Ó, Olha a foto. esse daí é meu Esse filho. é seu parceiro meu filho, de meu parceiro jogo? de xadrez atual. Você joga com ele? Com certeza. Ele tem quantos anos? Ele tá com 10 anos agora. E ó, a gente começou ele a pensando jogar. Em como eu vou fazer aqui para ganhar Isso, esse jogo. Isso, tá ficando cada vez mais difícil, viu? Tá aprendendo. Como é o nome dele? Pedro Miguel. Pedro Miguel. Pedro Miguel. E às vezes fica, no celular, um aplicativo que ele coloca é de jogar xadrez. Então ele fica mandando os desafios, fica mandando, e a gente tem. É um hábito em comum que a gente tem cultivado aí o xadrez. E Alguma curiosidade do jogo do xadrez, assim, que o senhor gostaria de compartilhar aqui conosco? eu acho que assim, o xadrez é também. Eu sou uma pessoa muito calma, assim, tranquila, relativamente tranquila. Então é um jogo que estimula justamente isso, a paciência, você observar ali, não só querer ganhar no jogo. Então você observar, ter as estratégias, acho que
o importante do xadrez e o interessante é isso, que é uma coisa muito agradável. O xadrez, inclusive, parece que em alguns países até faz parte do currículo, né? Do currículo escolar obrigatório. Eu Acho que acredito. para estimular justamente esse Não, com pensamento, essa certeza, estratégia, pensamento né? matemático ali é uma coisa Isso. que ajuda bastante e é isso. Eu acho que fácil, por exemplo, hoje em dia tem os aplicativos, você joga xadrez em Aham. qualquer canto, então Olha isso aí. facilita bastante. E o cultivo do bonsai? Como é que começou isso? Pois é, eu tava falando com o Gerlan ali, que lá em casa, nessa varanda, é cheio de planta. Minha esposa é Gosta totalmente de planta. apaixonada por Ah, plantas. legal. Ela é gastropediatra, assim, Uhum. e é um hobby que eu vi muito nela ali e acabou desenvolvendo, eu fui para esse lado do bonsai. Sim. Que até depois pensando é como se fosse um pouco relacionado com a ortopedia pediátrica, né? Que o bonsai ali a gente está tratando uma árvore miniatura, não necessariamente que a criança é uma árvore, um adulto em miniatura, Sim, sim. mas a gente está vendo ali também o desenvolvimento, tem essa paciência, tem essa humildade de criar um bonsai ali, porque você só está observando, né? Você está observando a natureza. É um momento ali que eu relaxo, que acho que desacelero muito também, que a Uhum. nossa vida tá extremamente Agitada, né? corrida, agitada. Ó, esse aí é o último que eu tô, Nossa, que eu o tô senhor enviou para a gente cultivando. 3 fotos, né? Uhum, Isso para dizer. isso. Vamos passar para o senhor explicar cada uma delas. Essa daí, Isso, por esse exemplo. é um bonsai também que eu tava criando ali, foi acho que um dos primeiros. A gente deixa ali na varanda também, né, para ter um ambiente um pouco mais favorável ali pro crescimento do bonsai. Todo dia de manhã é uma rotina, uma Hum. rotina. Já chego ali, já faço, rego o bonsai e tomando café, então assim, já virou uma rotina de casa. E aí, quando eu não consigo, que esse é o mesmo, né? Então, quando eu não consigo, até, como eu falei, né? Quem divide os hábitos comigo é meu filho. Já Ah, mando mensagem, ó, rega o bonsai aí, por favor, né? Que eu esqueci. E aí, esse daí é até não sei se dá pra ver na foto, que tem um tronquinho ali do lado. É, aqui? esse É? mesmo. Então, assim, Hum. na ortopedia, a gente tem o símbolo da ortopedia, que é uma árvore de Endre, que é justamente uma árvore com um tronco guiando esse crescimento da árvore ali. E aí eu fiz como se fosse uma releitura, Sim, digamos sim, assim. sim. E acho que é um hábito que tem me agradado muito justamente nesse sentido, de ter essa paciência Legal. para ir desenvolvendo. Muito bem. Agora, tanto o jogo de xadrez quanto o cultivo do bonsai, né, são culturas aí milenares e de origem oriental. Pois é. Aí eu quero saber, assim, tem um motivo especial para sua, Eu, né? eu acredito que tenha sido até uma coincidência, até Aquele despertou, né, foi para essa... despertando e a gente foi aos poucos e acaba desenvolvendo, mas não necessariamente tem alguma coisa muito direta ali com o oriental. Muito bem. Falando em atividades que causam bem-estar, vou entrar no outro ponto da nossa conversa, aí voltando para o Sim. nosso tema central de hoje. Vou trazer um ponto aqui para a mesa que é atividade física, tá? Doutor Pedro, qual a importância da prática de esporte para a saúde ortopédica de crianças e adolescentes? A gente vê muitas crianças, não só na prática de esportes, mas a gente vê crianças muitas vezes na academia, né, de musculação, nas corridas, acompanhando os pais. E aí, qual a importância, né, dessa prática de atividade de esporte? Pronto, então assim, é o que a gente já até tinha entrado um pouquinho, né? As crianças precisam do movimento, precisa desse estímulo de estar fazendo alguma atividade física, porque isso vai acabar estimulando esse gosto para a criança manter essa atividade sempre quando for adulto, para Sim. evitar os problemas articulares que podem ocorrer conforme ele vai se desenvolvendo, vai Uhum. crescendo. Então é muito importante. E é sempre muito importante, como você falou da academia, adolescente que ali já chegam 12, 13 anos, já vê alguém na academia, já quer começar a fazer. Tem uma fase adequada de começar a fazer academia, certo? Quando estiver mais próximo ali do final do crescimento, que é, não necessariamente o adolescente vai fazer logo para crescer os músculos, né? Ah, Mas estimular a atividade, estimular o tônus muscular dele é muito importante e sempre com acompanhamento.
A parte de ortopedia pediátrica, como eu estava dizendo, é muito dependente da multidisciplinaridade. Então, a gente precisa de todas as especialidades da saúde ali junto. E nessa fase é muito importante ter um educador físico que tenha experiência com crianças e adolescentes para não prejudicar. Então, se se o adolescente vai fazer uma academia, mas não tem um acompanhamento, não tem alguém por perto, pode causar lesões, né, na musculatura, nas articulações. Qual a idade, né? No caso da musculação, qual a idade o senhor recomenda para que esse adolescente comece a fazer essa prática? E, geralmente, a gente leva muito em consideração ele tá chegando próximo da maturidade esquelética, que é aquilo ali, ele tá parando de crescer, entendeu? Não necessariamente a musculação tem alguma relação com lesão de placa de fisária, de que vai diminuir o crescimento, que era um pensamento que a gente tinha há muito tempo atrás, mas hoje em dia a gente não vê, não tem evidências científicas disso. Então, é muito individualizado, sabe? O ritmo de crescimento das crianças é muito diferente entre si, então a gente tem que ficar acompanhando de perto. Mas, geralmente, na fase da adolescência, para meninos ali até 14 anos, pode se iniciar. E fica nessa faixa para as meninas também, mas é que menina depende muito da maturidade esquelética pela menarca, que é a primeira menstruação. Então, também é uma coisa que a gente observa esse potencial de crescimento das meninas para a gente poder indicar a musculação, né? Tá. Thalita, quais são as orientações que você traz aqui para gente, que você poderia compartilhar para o desenvolvimento de uma rotina de exercício segura para crianças e adolescentes? Para crianças e adolescentes, eu gosto muito de esportes, porque é dinâmico, porque é divertido. Esportes e atividades físicas que tragam prazer, primeiro, né, para a criança. Não adianta de nada eu recomendar uma atividade que a criança não está a fim de fazer. Então, aí ela já adota uma postura negativa, ela não faz bem. Segundo, como o doutor falou, é muito importante o exercício físico, assim, para o desenvolvimento. Exercício que tenham descarga de peso, exercício que gerem equilíbrio, exercício que fortaleçam. Então, eu gosto bastante de exercícios funcionais. Tem, inclusive, aqui em João Pessoa, algumas não é clínicas, alguns locais, Sim. né, de profissionais de educação física que atendem apenas crianças. Como se fossem uns estúdios. Uns estudos de um exercício funcional. Eu gosto bastante de exercícios funcionais para as crianças. Acho dinâmico, acho coletivo. E é isso aí. Muito bem. Então, assim, desculpa só interromper, mas assim também, natação é um exercício que a gente recomenda muito, Demais. né? Exercício muito bom também, tanto a parte aeróbica quanto essa parte respiratória. Mas também a importância do exercício são atividades coletivas, por exemplo, como a Thalita disse, que a criança gosta. Se ela gostar de jogar futebol, é importante ter ali um esporte que agregue também essa parte social da criança, entendeu? Porque é o que ela vai estar gostando de fazer, então, assim, tem que deixar e respeitar também as peculiaridades de cada criança. Entendi. Agora, falando sobre tratamentos de doenças, eu queria saber, doutor Pedro, quais são os principais tipos de tratamentos disponíveis hoje para doenças ortopédicas infantis? Então, as doenças ortopédicas infantis é um mundo muito, muito grande, dentro da ortopedia mesmo. Eu estava falando até com Thalita que a gente tem, quando chega uma criança, eu ainda atendo em alguns serviços adultos, na urgência, em alguns, mas quando chega criança é uma visão totalmente diferente que a gente precisa ter, na verdade, né? Não é só o que a gente tem. Mas em crianças, como a gente tem que respeitar que o metabolismo da criança é diferente, de que ela ainda vai crescer, então a gente trata ela pensando no desenvolvimento dela. Fraturas em crianças são diferentes de fraturas em adultos. Fratura em adulto, a grande maioria precisa de cirurgia, precisa colocar uma placa, um parafuso ali, mas em crianças não. A gente obedecendo, respeitando que a criança tem o crescimento dela, a gente, na maioria das vezes, consegue tratar sem cirurgia e mesmo que não fique anatômico, que a gente fala, fique exatamente igual ao outro lado, digamos assim,
Com o tempo a criança remodela, os ossos da criança têm um potencial de remodelamento muito grande, então a gente leva isso em consideração para o tratamento. Mas tem algumas patologias, algumas doenças que aí não tem jeito. Tem algumas cirurgias que a gente precisa fazer e os implantes, os materiais que a gente utiliza também não são os mesmos do adulto. São os materiais que respeitam, porque a criança tem a cartilagem de crescimento. Se a gente numa cirurgia lesiona ou então rompe essa cartilagem de crescimento, a gente acaba causando problemas na criança. Então, a gente interrompe o crescimento de um osso, aí a criança fica com um membro mais curto. Então, tudo isso a gente leva em consideração para o tratamento. E muitas das vezes a fisioterapia é importante não só no pós-operatório, numa reabilitação, mas até antes mesmo a gente consegue, para prevenir essas lesões, a gente está junto da fisioterapia também. Ô, Thalita, quais são as estratégias, né, que vocês, profissionais, adotam para... Estratégias, vamos dizer assim, criativas, né, para interagir, para que as crianças, para que os adolescentes se engajem no tratamento, porque a gente sabe que é um público mais delicado, difícil de lidar, né? Como é que você costuma trabalhar com esse público? Eu até estava falando com o doutor também sobre isso, que criança não é assim que eu chego e faça. Alongue criança, ou então faça 3 vezes de 10. Não é assim. Criança, E ela vai lá e faz. Não, é jamais. bem assim. Quando tá adolescente, pode até ser um adolescente. Mas a criança é muito ludicidade. Então, é muito brincar. A gente traz o brincar para a fisioterapia. Entendi. Então, eu sinto e levanto com a música. Eu sinto e levanto com o brinquedo. Vamos encaixar. Então, toda a dinâmica da fisioterapia infantil é diferente da fisioterapia para atendimento adulto. A dinâmica não só com a criança, com os pais também, orientação aos pais para fazer os exercícios em casa. Então, toda essa dinâmica é totalmente diferente. E é isso, trabalhar o lúdico, perguntar à criança o que você gosta de fazer. Eu gosto desse esporte. Eu gosto de assistir esse desenho. Então, trago aquilo que ela gosta para a sessão, para isso ser um atrativo para ela. Eu converso muito com a criança e tento deixar aquele ambiente divertido e legal para a criança também, né? E leve, né? Mais Leve, com leve. certeza. E aí, nesse caso, você tem que engajar 2 pessoas, a criança e o pai. Ou a mãe, né? Ou os dois, enfim. Tem uma turma aí para você engajar. Isso. É mais difícil. É mais difícil. E em relação ao tratamento, realmente, a criança é totalmente diferente do adulto. Tratamento conservador. Eu estava falando até de um caso de um paciente que eu atendi, Certo. que ela teve uma fratura cavalgada, assim, de fêmur, depois de uma queda de cavalo, Nossa. paciente de 4 anos. Então, se fosse, assim, adulto, cirurgia, com Sim. certeza, sem nem pensar. Criança, não. Porque criança, quando o médico faz, né, aquela cirurgia, coloca placa e parafuso, interrompe ali o crescimento. Tem que estar fazendo várias vezes, não é isso? Sim. Durante o crescimento, se optar por esse tratamento. Mas, normalmente, estão optando por um conservador. Então, a gente tem que ver também. A criança está com dor? Muda a terapia. Totalmente. A criança é uma criança que tem outros aspectos, como transtorno autista, como comorbidade neurológica. Muda totalmente o tratamento. Doutor Pedro, quais são os casos em que a cirurgia ela é indicada para criança? Então, isso a gente vai ter em considerações. As fraturas, né? A gente pode dividir assim, fraturas, que é a traumatologia, e a ortopedia, que são os cuidados dessas deformidades ortopédicas que podem aparecer, certo? Então, eu costumo dizer que nas crianças, sempre que possível, a gente trata sem cirurgia, certo? Justamente pensando nesse potencial de remodelamento, no potencial da criança se recuperar. Então, a gente tenta ao máximo sem cirurgia. Agora, fraturas, a gente, falando basicamente assim, se é uma fratura que está com muito desvio, que a gente não consegue colocar no lugar sem fazer a cirurgia, aí não tem jeito, a gente acaba indo para a cirurgia, mas tomando todos os cuidados para não causar o dano na Sim. criança. Na parte da ortopedia, também é a mesma coisa. Muito das queixas que às vezes chegam no consultório não está desenvolvendo o pé plano, voltando para o pé plano. Ele está rodando um pouquinho a perna para fora ou para dentro, mas aí quando você vai avaliar, a gente tem alguns
parâmetros, que a criança às vezes pode estar numa fase do desenvolvimento que o normal é aquilo, Isso. né? Que aquilo é o normal e a gente espera. Às vezes não é que a conduta não é fazer nada, mas observar e acompanhar aquela criança é a conduta mais correta. E cirurgia em últimos casos, que a gente não consegue corrigir, e deformidades ortopédicas ou então algumas alterações ortopédicas que estão prejudicando a qualidade de vida da criança. Que a gente, tenta sempre fazer o tratamento com reabilitação, com a fisioterapia, para o treino de marcha da criança, mas aí você vê que não melhora e está começando a causar dor na criança, está piorando, e a gente tem que lançar a mão da cirurgia, né, nesses casos. Entendi. A gente está chegando ao final desse nosso episódio, mas aí antes eu queria deixar aqui um espaço para Dr. Pedro, para a Thalita também, caso vocês queiram acrescentar alguma informação, alguma orientação para os pais que estão nos assistindo nesse momento. Pode ir primeiro. Quero falar para todos que movimento, como eu disse, é vida. Movimento é muito importante. Movimento é saúde para os ossos, para a mente e para o bem-estar biopsicossocial. De todos, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Todos precisam se movimentar, todos precisam ter cuidados com postura, com vícios posturais, cuidados com atividades também em excesso e sem o profissional que acompanhe indicado, entendeu? Às vezes você está até fazendo a atividade certa, mas da maneira errada. Então tem que ter cuidado. Muito cuidado com esses vícios, também no ambiente de trabalho, as crianças na escola. Fique atenta ao seu filho, cuide do seu filho. Não só da mente, não só dos estudos, mas também do corpo. Bom, eu acho que assim, todos nós que estamos nessa área de pediátrica, infantil, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque os pais, os responsáveis, eles estão entregando para a gente ali o bem mais precioso deles. E a gente está sempre só se atualizando, sempre buscando a melhor forma de tratar as crianças. E uma das coisas que eu falei no começo é isso, que não tenham dúvidas. Ficou na dúvida se a criança está desenvolvendo adequado, busca o pediatra primeiro, que é o que vai fazer esse acompanhamento inicial, e assim que necessário, seja encaminhado para o ortopedista pediátrico para a gente conseguir avaliar e detectar o quanto antes e poder tratar as crianças que precisam. Muito bem. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima, você também. Obrigada pela companhia. Aproveito para encaminhar esse conteúdo para outras pessoas, para que mais pessoas aí da sua família, seus amigos, possam ter acesso a esse conteúdo tão importante, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Um abraço e até lá.